Boa galera, tudo certo aí? Então, pra quem ontem chutou que a gente ia falar do Iluminado aqui hoje, meus parabéns, vocês acertaram. Um joinha pra vocês aí. Porque de fato, quando a gente fala de cinema de terror, não tem como deixar o Iluminado de fora também, né? É um filme maneiraço, é um filme muito importante. Pra muitas pessoas, ainda é o maior filme de terror da história. E é um filme que eu acho que é legal e interessante da gente trazer ele como recomendação aqui hoje em específico. Porque eu vejo que ele vai trabalhar muito bem muita coisa que a gente comentou ao longo desses dias que passaram. Eu acho que ele transita muito bem entre subgêneros diferentes do terror e ele incorpora elementos de terrores diferentes de uma forma muito eficiente na sua história. Então, é um filme que vai trabalhar muito com o nosso psicológico, estando aberto a interpretações e mexer com vulnerabilidades mesmo muito pessoais, né, em alguns momentos, mexer também com a nossa imaginação. Tem cena que ele não quer mostrar o mal ou alguma coisa assustadora na tela, então só pela reação do elenco ou por outros elementos de cena ele já consegue nos transmitir muito medo, né, e tensão. Mas também é um filme eficiente e assustar visualmente, né? Tipo, jumpscare, parada assustadora na tela. Tem até uma pegada meio slasher mais pro final. Quando o Jack pega o machadão é digno de Michael Myers aquilo lá, né? E, e então acho que ele brinca muito com o terror como um todo. E não só isso, acho que brinca muito também na quebra da nossa expectativa, né? Do que a gente acha que conhece do terror. Tanto, aí eu acho que não entra só a narrativa, mas também é a técnica também, como trazendo elementos como ambientação no hotel Overlook, tipo, como ele usa o hotel para causar tensão, para aumentar o terror, também jogo de câmera, trilha sonora, eu acho que tá tudo em prol da história aqui, né? Uma cena que eu acho que representa muito bem isso é a ceninha do Danny andando no corredor, né, de Velotrol. Cada vez que ele vira o corredor, a gente já tá esperando alguma coisa assustadora brotar na tela. E essa coisa assustadora aparece justamente quando a gente não espera, então ele brinca muito com a nossa cabeça, assim, com o nosso psicológico. Acho que ele funciona muito bem por isso. E acho que vale também a gente expandir um pouco o papo aqui, né? E não falar só do Iluminado, mas falar também um pouco da figura de Stephen King, né? Que, que é uma figura muito importante. Ontem mesmo, quando a gente falou do Evil Dead, né, só o peso que o nome dele tem para filmes de baixo orçamento de terror já é muito relevante. É o autor vivo com mais obras adaptadas, né? E que não se restringe só ao terror. Pega, por exemplo, A Espera de um Milagre, é baseado num conto dele. Só que em termos de terror, ele é um cara que tá na roda, acho que desde do começão, né? Tipo, ele tá influenciando muita coisa. A gente pega na década de 70, vem Carrie Estranha, que já chega com os dois pés na porta, já é um grande sucesso. E até os dias de hoje, né? A nova adaptação de It, a coisa é a maior bilheteria da história do cinema de terror, né? Então acho que ele é um cara que influencia o cinema de terror como um todo, né? Ele tá presente em toda a linha cronológica de cinema de terror. Acho que é legal também falar da figura dele aqui, muito porque, né, eu vejo que ele tem uma capacidade não só de transitar entre subgêneros do terror diferentes, mas também uma capacidade muito eficiente em trabalhar medos muito identificáveis e muito humanos, né? Tipo, medos que podem a, qualquer um de nós pode sentir, né? Então, mesmo tendo uma pegada mitológica, uma pegada sobrenatural, acho que ele tem um lado muito humano nas histórias dele também. Cemitério Maldito, por exemplo, tem lá o misticismo, o sobrenatural, mas é uma história sobre luto, uma história sobre o medo da morte, um medo muito humano, né? Carrie Estranha também, que vai falar sobre bullying, sobre aceitação. Tem histórias sobre fanatismo, né? Sei lá, nevoeiro, louco obsessão. E todos essas histórias, esses livros deles rendem ótimos filmes, né? Tipo, filmes memoráveis também, filmes muito bem feitos, mas acho que no caso do Iluminado ele acaba trazendo um medo muito dele também, porque ele tem um passado muito ligado a vício com drogas, a vício com álcool, então ele acaba colocando muito dele no personagem do Jack. E eu acho que justamente por isso acaba dando uma briga dele com o Kubrick na hora do Kubrick fazer o Iluminado, porque o Kubrick ele muda, né? O final do Iluminado muda muita coisa do Iluminado e tal. E isso deixa o King putaço, tipo, anos depois o King vai roteirizar uma outra adaptação do Iluminado e tudo mais. Então acho que esse é um outro motivo legal da gente trazer o Iluminado aqui hoje, é, como
como uma indicação, porque para fechar esse periodão da nova Hollywood que a gente estava debatendo até então, né? Que o Iluminado ele vem em 1980, ele pega a rebarbinha final da nova Hollywood, então o cinema autoral, maior liberdade criativa, né, na mão do Kubrick, que dizem aí as línguas aí, que já era um cara meio arrogante, já era um cara meio prepotente e tal. Então quando ele pega o livro do Iluminado, ele muda a história, né, dando liberdade e tal, dá essa briga com Stephen King. Então rola toda essa polêmica, tudo, mas eu acho que é legal também o simbolismo dele aqui dentro da nossa conversa, né, de botar um fim nessa nova Hollywood, assim, desse cinema mais autoralzão e dar início também a um novo tipo de cinema, um novo tipo de terror, que já vai vir lá na década de 90. Então amanhã já vamos começar a discutir um terror mais próximo de nós, também com grandes clássicos, né, filmes muito bons, que eu gosto bastante, mas filmes já mais próximos com tipos de terror diferente, até porque, como falamos, anos 80 foram slash a rodo, né? Todo mundo tá fazendo slash e tal, então vamos começar os anos 90 já, o público já querendo um tipo de terror diferente, né? E eu sei que faltou falar de muito filme aqui, faltou falar do Enigma de Outro Mundo, faltou falar de Carrie, faltou falar de Poltergeist, pô, filmes que eu gosto muito também, mas, sei lá, como a gente está tentando fazer um recortezão mais geral da cronologia do cinema de terror aqui, acho que, pô, pelo menos os principais subgêneros, os principais tipos diferentes de filmes de terror, acho que a gente já pontuou e vamos continuar pontuando a partir dos anos 90, né? Porque senão também, acho que outubro ia precisar de uns 90 dias também, né? Mas espero que, sei lá, espero que esteja pelo menos sendo divertido aí para quem tá acompanhando. Mas enfim, então amanhã prepare sua camisa xadrez, pegue seu disco do Nirvana aí, porque já vamos partir lá para os anos 90. Mas diz aí se você já assistiu Iluminado, se você gosta do Iluminado, se você gosta das adaptações do Stephen King também. O Iluminado está disponível lá na HBO Max, para quem tem esse streaming. E lá também tem Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado. É um filme bem mais recente, acho que é de 2019, mas que ele continua a história do Iluminado. Então ele já vai trazer o Danny adulto já, falando dos traumas dele e tudo. Então acho que é legal fazer até essa dobradinha, né? Os dois estão lá na HBO Max. Se você não assistiu e for lá assistir, quiser voltar aqui depois, deixar nos comentários o que você achou desse filme e tal, fica à vontade. Se quiser também deixar alguma recomendação sobre outro filme que adapta obras do Stephen King, também fica mais que à vontade também. Quiser falar qual que é o teu filme preferido, né, de todos esses do Stephen King aí, deixa a dica aí, fica à vontade. Obrigadão pela atenção hoje e fica ligadão aí que então amanhã a gente continua o papo aqui. Valeu!